A pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Olá, bom dia. Muito obrigado a vocês que estão aí nos assistindo, nos prestigiando. Eu escolhi esse tema para a gente estar batendo um papo porque, na verdade, eu acho ele muito pertinente para tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Para tudo aquilo que a gente está experimentando. E me preocupa um pouco, às vezes, os excessos, tanto de um lado quanto do outro, né? Os excessos das preocupações e a falta das preocupações. E eu resolvi voltar o olhar hoje para um público que eu conheço muito bem, que eu trabalho muito e há muito tempo, que são os professores, né? Nós temos observado, temos percebido que tantas e tantas e tantas pessoas têm falado sobre o retorno das aulas, como seriam essas aulas, né? E de que forma elas estariam sendo desenvolvidas, se vai ser parcial, se não vai ser parcial, se vai ser julho, se vai ser agosto, se vai ser ou se não vai ser. Mas o que me estranha um pouco é que às vezes a gente tem cuidado dos pacientes e não tem olhado para os médicos. A gente tem falado tanto dos alunos, mas tem falado pouco dos professores. E se a gente não cuida do professor, a gente automaticamente não cuida da educação, automaticamente a gente não cuida do bem-estar desse aluno. E como anda esse professor? Como anda esse professor que do dia para a noite teve que aprender a fazer live, teve que aprender a gravar vídeo, teve que aprender a ministrar aulas online? Como anda esse professor? Quanta cobrança recai sobre ele, até mesmo por parte dele, né? De que forma ele tem lidado com tudo isso? Essa é a minha grande preocupação. A todos aqueles que estão em casa buscando soluções, e aí a gente vive uma cobrança social muito interessante. Que a impressão que o fato de estarmos em casa, nós precisamos sempre estar fazendo algo. E às vezes, se a gente não faz algo, a gente se cobra por isso. Então a gente vive uma constante rotina. Olha, você está em casa, você precisa aprender algo, você precisa fazer isso, você precisa buscar aquilo, você precisa estudar isso, você precisa... Calma. Na verdade, você precisa ser você, com as suas necessidades, com os seus anseios, né? Não fazer nada também faz bem. Assistir uma televisão também faz bem. E a gente precisa equilibrar essa equação. Porque é evidente que nós temos pensado muito nos alunos, muito em que fazer, de que forma atingir esse aluno, como conduzir essa aula no momento que isso voltar à normalidade, a esse novo. Mas e você? Como você tem se cuidado? E você, de que forma você tem trabalhado todo esse aspecto em você? Porque se você não estiver bem, nós vamos ter um outro prejuízo na volta das aulas. Que é como você vai lidar com tudo isso, como você vai fazer com que tudo isso se torne de fato funcional
Como você vai olhar para o emocional dessas crianças que vão chegar para você se você não olhar agora para o seu emocional? Eu tenho todos os dias buscado informações, tenho todo dia pesquisado algumas coisas, mas pouco, mas muito pouco tem se falado dos professores. Muito pouco. Como está em casa? Como esse professor está se preparando para o retorno? Como esse professor tem buscado isso? E quais são as ferramentas, quais são os alicerces que nós estamos dando para esses professores além da cobrança? Professor, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E aí outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, mas tem professor que não faz nada. Como em todas as áreas, nós temos bons profissionais, profissionais que não se esforçam tanto. Mas eu não posso pensar por esse parâmetro. Eu preciso pensar na qualidade desses profissionais, que logo vão estar em sala. E se não estiverem, eu também preciso pensar nesse profissional, para que ele não se sinta frustrado, para que ele não ache que seus planos, tudo aquilo que ele planejou, tudo aquilo que ele fez, tenha ido por água abaixo. Eu ouvi de alguns professores a seguinte frase: não, mas quando voltar, já está tudo preparado. Aqui em uma semana eu vou recuperar todo o tempo perdido. Coitado desses alunos, né? E coitado de você, professor. Porque não é assim. E esse tempo talvez seja uma oportunidade de repensarmos o processo de formação dos nossos alunos, de repensarmos o processo de sala de aula, de repensarmos o processo de avaliação, de repensarmos tantas outras coisas. Porque nós que somos responsáveis, você que é professor, você que é coordenador, precisa pensar no bem-estar desse professor. Não adianta criarmos um monte de estratégia para os alunos. Não estou dizendo que isso não é importante. Isso é muito importante, muito fundamental. Mas mais do que isso, eu preciso pensar em quem está preparando tudo isso, de que forma essa pessoa está para preparar tudo isso. Eu estou trabalhando mais agora do que quando eu estava em sala de aula. E a gente precisa tomar cuidado para não sair de um processo de rotina e entrar em outro. E daqui a pouco, dentro de nossas casas, nós vamos estar dizendo assim, eu não tenho tempo para nada. Como a gente já dizia, não é? A gente já dizia isso, olha, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para nada, eu não consigo, está difícil para mim. E como que a gente vai fazer tudo isso? Daqui a pouco nós estamos dentro de casa, não podendo sair e dizendo a mesma coisa, eu não tenho tempo para nada. Então cuidado com esse processo de rotina, cuidado com os excessos. É evidente que tudo isso tem gerado em nós uma preocupação muito grande. Eu vejo muito essa imagem, sabe? Quando você chega num lugar e tem um cachorro latindo no portão e a pessoa fala para você, entra, o cachorro não faz nada. E aí você fica com receio, ou você está na beira de um rio, a pessoa fala, pode entrar, é raso. É isso que aconteceu com a gente. O que nós vamos fazer e como vamos administrar tudo isso do dia para a noite? A gente não sabe se é raso, se é fundo, a gente não sabe se o cachorro morde ou se não morde. Eu não sei se eu entro ou se eu não entro, se eu dou o passo ou se eu não dou o passo. Mas antes de qualquer perspectiva dessa, a grande questão é como você está se preparando para isso. De que forma você tem alimentado o seu emocional? De que forma você tem organizado o seu dia? Porque isso é fundamental.
É evidente que todos nós estamos preparando conteúdo. Mas como esses conteúdos estão sendo assimilados? Quem são esses alunos? Eu trabalho no Brasil inteiro, tem municípios que eu atendo que até agora não providenciaram material para os alunos. Vão esperar, porque é uma outra realidade. Porque os alunos não têm essa condição de ter acesso a um vídeo como nós estamos fazendo hoje, ou mesmo de um material. Esses alunos vão chegar para a gente de diferentes formas. Alguns vão assimilar tudo que você fez, outros não. E aí não é culpa tua. E esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. Não é culpa tua. Nós precisamos fazer. Mas você não pode colocar na sua cabeça um resultado pronto. Talvez seja o momento de maior disparidade de conhecimento que nós estejamos vivendo. Alguns alunos estão aprendendo, outros alunos não estão aprendendo, alguns alunos estão tendo acesso a conteúdo, outros não estão tendo. Não é? E aqueles que estão tendo por conteúdo impresso, esse conteúdo ele é uma revisão, porque eu não consigo ter um contato com o professor. Às vezes eu tenho dentro de casa um pai que não tem uma formação para orientar essa criança, então o conteúdo ele vai se repetindo, ele vai sendo um reforço do reforço do reforço. E a gente está sofrendo de forma antecipada. A gente não sabe se o cachorro morde, mas já está sentindo a dor da mordida do cachorro. Porque é evidente que todos nós estamos preocupados, todos nós temos ainda um processo que é um processo extremamente cognitivo, conteudista, né? E eu preciso terminar o conteúdo até o final do ano, como que eu vou fazer? O meu conteúdo vai ser prejudicado? Tantas outras coisas estão sendo prejudicadas. E talvez agora, com todo o respeito, não estou dizendo que não seja importante, o conteúdo talvez não seja o mais importante para a gente se preocupar agora. Nós estamos enviando esse conteúdo, mas existe uma série de coisas que estão acontecendo longe dos nossos olhares. Quem é professor entende o que eu estou dizendo. E a questão aqui hoje desse nosso bate-papo não é nem essa, mas a questão é, você, professor, você tem se cuidado? Como está o seu emocional? O excesso da preocupação, ele tem causado nas pessoas muitas doenças. O excesso de ansiedade gera depressão. O fato de nós não estarmos tendo um feedback tão próximo como tínhamos tem causado nos professores muita angústia. O fato de não estarmos tendo esse contato, de não sabermos o que o aluno está fazendo com tudo isso e como nós vamos cobrar. Mas tudo isso é um outro passo, O primeiro passo é como você tem se cuidado. Eu tenho um lema que diz que nada supera uma aprendizagem cheia de sorrisos. O aprender, ele precisa ser prazeroso. E mesmo nós, que supostamente ensinamos, estamos aprendendo. E também precisa ser prazeroso. O saber, ele tem que estar ligado ao prazer. Senão a gente não tem um bom resultado. De alguma forma esse processo vai ficar comprometido. E se nós não temos hoje essa possibilidade desse convívio, desse feedback emocional dos nossos alunos, você tem a possibilidade de fazer essa autoanálise. E é essa a minha provocação. Porque às vezes as coisas vão acontecendo e a gente não tem um retorno.
Olha, nós estamos preparando algo para os professores terem uma melhor condição emocional, nós vamos preparar os professores antes do retorno das aulas com um processo emocional, um processo de inteligência emocional, de habilidades múltiplas. Não! O discurso ele é todo voltado para o aluno hoje. Então eu convido a você a fazer essa reflexão de como você está, de como você tem lidado com esse processo. Eu não quero que você esteja aí na sua casa dizendo assim, nossa, eu não tenho nada. Não dá. Né? Você precisa ter tempo para você. Você só será capaz de cuidar do outro quando você cuidar de você. A matemática é simples. Cuide de você para que você tenha condição de cuidar do outro. Condição emocional, conhecimento você tem. E ninguém tem dúvida disso. Eu sempre digo para os professores, você ralou muito para estar onde está, você tem muito conhecimento. Muito, mas muito conhecimento. Agora, o que você faz com ele? De que forma tudo isso é administrado dentro de você? Ótimo. Conteúdo, vamos mandar conteúdo, mas e você, professor? Como você tem se cuidado? Levanta a mão se for preciso e diga, olha, eu não estou bem. Eu preciso de ajuda. É assim que funciona. O nosso emocional, ele precisa estar bem. Como você tem se organizado aí? Eu vejo algumas cenas, aquela mesa cheia de livro, o professor vira livro, pesquisa no Google, vai, monta, vem. Chega, não chega, o aluno recebeu, ele fez, ele não fez. O pai acompanhou, não acompanhou. E você? Eu quero só fazer esse alerta. E é um alerta, assim, muito carinhoso. Eu quero só acender o sinal amarelo aí para nós. Só isso. Cuide do seu emocional. Cuide do seu bem-estar. Valorize as coisas que são importantes para você. Deixe um tempo para você, para que você possa sorrir, para que você faça as coisas que te façam bem. Cuidado com essas armadilhas sociais, esse monte de cobrança. Eu acho lindo o discurso. Acorde às 4 da manhã, às 3 da manhã, enquanto você estuda, você cresce, os outros estão dormindo. Ótimo. Mas e você? Você acorda às 3 da manhã, estuda e passa o dia dando patada nas pessoas. Isso de fato está agregando para a tua vida? Existem pessoas que fazem isso lindamente. Lindamente. Mas nós não somos iguais. Encontre a sua maneira de fazer. Talvez o máximo que você consiga ler de um livro seja 15 minutos, porque dá sono. Ótimo, faça isso com prazer. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que ter disciplina. Disciplina é importantíssima. Acorde, faça, estude, busque. Mas meça tudo isso em você. Não existe uma receita pronta. Assim como cada aluno vai chegar para a gente de uma forma, cada professor também está vivendo esse momento de uma forma diferente. Alguns já aprenderam a lidar com a situação, já tiraram de letra, conseguiram se organizar, estão realmente fazendo desse momento um momento de reencontro pessoal, de autoconhecimento. Mas muitos ainda estão sofrendo, não conseguem gravar um vídeo, não conseguem gravar uma videoaula, não conseguem, em meio a tudo isso, a montar um conteúdo, não conseguem organizar tudo isso, e estão se culpando por isso, estão sofrendo por isso.
Então, encontre o seu tempo. Faça isso da forma que dê a você um bem-estar. Né? E aqui a gente poderia estender para todos os profissionais que estão em casa, que estão me ouvindo agora. Cuidado com os excessos. Cuidado com os excessos. Cuidado para não colocar um peso muito grande na sua costa. Cuidado para não exigir demais de você. Lembre-se que a primeira coisa que esse aluno precisa de você não é o conteúdo. Quando ele encontrar você, ele não vai perguntar qual disciplina que você vai dar para ele. Se possível, ele vai querer um abraço seu. Se possível, ele vai dizer assim: professor, abaixa a máscara que eu quero ver o teu sorriso. Estou com saudade do seu cheiro, professor. Ou ele vai dizer assim: ê, professor, hein? Ficou em casa, mas comprou roupa nova, ó. Esse sapato é novo, essa calça é nova. É disso que eu estou falando. É desse reencontro. Como emocionalmente você tem se preparado para isso? Se quando voltarmos nós tivermos a possibilidade de abraçarmos os nossos, você está pronto para dar 40, 50, 60 abraços? De ter aquela criança grudando na sua calça, falando tia, tia, tia. Ou daquela criança falando assim: tia, ele pegou minha máscara. Ele pôs minha máscara na boca. O conteúdo, a parte mais cognitiva do processo, nós vamos dar um jeito. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos dar um jeito. Nós vamos adaptar, nós vamos fazer. É inevitável a gente dizer que não vai existir um comprometimento no processo de conteúdo. Ele já existe. Ele já existe. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso e ter formas. E talvez, para isso, a gente vai precisar sair de tudo aquilo que a gente tem como padrão, como estabelecido. Eu tenho dito nas últimas formações que eu dei, aliás, a última foi no comecinho de março, a gente precisa desaprender, a gente precisa reaprender. Desaprender, reaprender, aprender novamente. Isso vai exigir muito da gente. E a gente precisa estar bem para todo esse processo. Mas essa parte, eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir fazer ela. Mesmo que isso exija da gente muito estudo, debruçar sobre o material, criar estratégias. Ótimo. Mas e você? Essa é a pergunta. Grave isso. Faça essa pergunta diariamente para você. E você? E você? Como você tem lidado? Então a minha dica aqui, estou passando para deixar esse recado com muito amor para todos vocês. Cuidado para você não cuidar somente do paciente. Pense muito no seu aluno, mas pense em você também. Pense em você. Eu li um livro recentemente que diz: a morte é um dia que vale a pena ser vivido. Muito interessante. E ele fala justamente isso. Se eu cuido demais dos outros e não cuido de mim, eu estou sendo egoísta. Então, cuide, pense nos seus alunos, pense em todas as possibilidades,
mas pense em você. Mais uma vez repito, você só vai cuidar bem do seu aluno se você cuidar de você. Cuidado com as armadilhas, cuidado com os excessos de cobrança. Professor, nós precisamos de vocês bem, emocionalmente bem. Precisamos de vocês com muita disposição. Então, dá uma olhada. Se você já não começou a dizer que dentro de casa você não está tempo para nada, você não está tendo tempo para nada, coloca o pé no breque. Cuide de você. Esse é o grande segredo. Eu só estou passando aqui para lembrar o quanto você é importante. E que enquanto nós estivermos discutindo formações, volta de aluno, estivermos discutindo horas letivas, dias letivos, e não estivermos olhando para os professores, nós corremos um sério risco de tudo isso não dar certo. É olhando para o professor que nós vamos cuidar melhor da educação. Então eu passo aqui para deixar o meu alerta para você. Cuide de você. Cuide das coisas que te façam bem. Faça essas coisas, busque essas coisas. Porque de fato isso é o que importa. Queremos vocês bem. Bem. E o processo de aprendizagem, a retomada, isso aí nós vamos fazer juntos. Nós temos capacidade, nós temos conhecimento para isso. Muito conhecimento. Agora, o processo emocional, ele é uma armadilha. E se você não estiver atento a ele, nós podemos cair num grande abismo de termos a volta dos alunos e os professores doentes. Então se cuide, para que você possa cuidar dos outros. Eu me preocupo muito, mas muito com todos vocês. E por isso criei essa live, para a gente respirar fundo, ser feliz e aproveitar os momentos. Respira, equilibra as suas ações, porque aprender é bom. Nada supera uma aprendizagem cheia de alegrias. Muito, muito obrigado a você que ficou comigo nesses 30 minutos. Em breve a gente volta para bater outros papos, né? Se você gostou, se você respira. Eu tenho gravado os vídeos curtinhos todos os dias lá no meu canal do YouTube, né? Prof. Carlos Cruz. Se você quiser receber, é só entrar lá e se inscrever. Mas muito mais do que isso, se cuide, tá bom? Se cuide emocionalmente. Não esteja em casa atropelando tudo pela frente. Não esteja em casa dizendo, eu estou trabalhando mais em casa. Ou não esteja em casa dizendo, eu não tenho tempo para nada. Se cuide. Cuide do seu emocional. Um grande beijo para você e até a nossa próxima live. Aproveite o fim de semana e aproveite a melhor sexta-feira da sua vida. Fique com Deus.